Nossa aula de hoje é sobre gráficos e tabelas. Os gráficos e as tabelas são recursos estatísticos utilizados para a gente organizar e apresentar dados, resultados obtidos em uma pesquisa. Então, primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre as tabelas. Olha só, as tabelas, elas servem para a gente organizar os dados, facilitar a leitura, certo? Então, se uma pessoa, quando a gente faz uma pesquisa e a gente organiza esses dados na forma de uma tabela, é muito mais fácil, né? De a gente compreender, facilita a leitura desses dados, certo? E a tabela, ela deve conter o título e a fonte. Então, eu sempre tenho que deixar bem claro sobre o que é essa pesquisa, esses dados que eu estou apresentando, a fonte, né? Certo? E claro que se a gente for ver assim, as normas para construir uma tabela, tem várias exigências e tudo mais, mas a gente não vai entrar nisso aqui, a gente está falando, né, mais de uma forma mais geral, ok? Então, as tabelas, elas servem, né, para organizar os dados de forma que facilita a leitura desses dados. Ela deve conter título e fonte, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre os gráficos. Os gráficos, eles também devem conter título, fonte, alguns têm que conter a legenda, certo? Porque às vezes só apresentam cores diferentes, não tem, né, nada escrito, tem que ter a legenda do lado. Então, eles têm que ter título, fonte, se for o caso, né, dependendo do caso, precisa de legenda, ok? E assim por diante. Ele é utilizado para representar informações, né? Na verdade, ele é utilizado para informar. O gráfico, ele informa a gente sobre alguma coisa, certo? Então, ele representa informações, ele nos passa, né, informações. Então, assim, o gráfico é uma forma bem simples de você mostrar o resultado de uma pesquisa. No momento que você constrói um gráfico, só da pessoa olhar, ela já sabe qual que foi o valor que mais apareceu na sua pesquisa, o resultado mais frequente, a resposta mais frequente, certo? O que a maioria das pessoas preferem, por exemplo. Então, o gráfico, ele te passa uma informação de uma forma bem rápida, né? Você olha um gráfico, você compreende já o que é maior, o que é menor, o que tem mais frequência, o que tem menos frequência. Então, ele te passa uma informação de uma forma mais clara, mais direta, né? Do que você colocar todas as informações num texto, onde a pessoa tem que ler o texto para entender qual é a preferência, por exemplo, né? Um gráfico, ele já passa essa informação direto. A gente tem vários tipos de gráfico. Então, vamos lá. Tipos. A gente tem o gráfico de barras, temos o gráfico de colunas, tem autores que consideram coluna como sendo uma só, chama na vertical e na horizontal, e tem autores que fazem o seguinte: o gráfico de barras, ele considera na horizontal, certo? Então, seria algo assim, na horizontal. O gráfico de colunas na vertical. Observem que no gráfico, gente, sempre tem que ficar bem claro o que é o eixo horizontal e o eixo vertical, certo? Se é tempo, quantidade de pessoas, valor, preço, rendimento, enfim. Para você entender um gráfico, você tem que ter o título, a fonte, né, para ser confiável, e tem que ter as informações aqui, na horizontal e na vertical, o que significa. E às vezes vem escrito no próprio gráfico e às vezes tem uma legenda do lado conforme a cor, alguma coisa assim, certo? A gente tem gráfico de linhas. Um gráfico de linhas que pode representar um rendimento, alguma coisa de uma empresa. Temos pictograma. Pictogramas são gráficos que utilizam desenhos para chamar mais atenção, certo? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma análise de quantas pessoas
em média tem nas famílias brasileiras. Aí, ao invés de colocar coluna, alguma coisa assim, eu coloco pessoinhas. E cada pessoa representa uma quantidade, certo? Então, ao invés de eu montar coluna, eu coloco pessoas. Ou quero fazer uma análise de quantos carros são vendidos por mês. Então, eu coloco carrinhos em vez de colocar coluna, onde cada carro representa 100 carros. Então, se tem uma coluna com 3, foram vendidos 300 carros esse mês, por exemplo. Enfim, pictograma é um gráfico que se utiliza de desenho, fica mais chamativo. Enfim, tem vários gráficos, né? Histograma, tudo mais. Mas um outro bem importante é o gráfico de setores ou de pizza, que é aquele que a gente representa sobre uma circunferência, sobre um círculo, e tem lá as fatias. Pode estar escrito na própria fatia o que significa, ou o número, ou uma legenda do lado conforme a cor. O gráfico de setores é bastante utilizado, e aqui vale a pena ressaltar o seguinte: se você precisar encontrar o ângulo de um setor, né, assim, de uma fatia desse gráfico, de um setor circular, ou ele dá o ângulo que é a quantidade, a porcentagem, alguma coisa, lembrem o seguinte: quando a gente considera 360 graus, a gente está pensando no círculo todo. Então, corresponde a 100% dos dados. Aí, se ele te der o valor de uma porcentagem aqui de dados, x%, você acha o ângulo alfa. Ou, se ele te der o ângulo alfa, você acha quanto por cento que representa. Isso pensando em porcentagem, mas eu posso pensar num total. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa com 1.000 pessoas. Então, 360 graus no círculo todo tem que ter 1.000 pessoas. Essa fatia tem 30 graus e tem 200 pessoas, e assim por diante, certo? Com regra de 3, a gente pode achar o ângulo ou achar a quantidade referente àquela fatia. Então, assim, o que vocês têm que prestar atenção quando for analisar uma tabela, um gráfico, bem certinho sobre o que ela está se referindo, que informação que ela quer passar, e prestar muita atenção nos eixos, o que significa o horizontal e o vertical, certo? O que está dizendo, se começa do zero, se começa de outro valor, a escala que está sendo utilizada, para não acabar confundindo aí e coletando um dado errado do gráfico ou da tabela, certo? Então, prestem sempre atenção o que significa na horizontal e na vertical, prestem atenção nas escalas, de que valor que inicia o gráfico, certo? Sempre faça uma leitura completa antes de extrair os valores para resolver um problema, ok?